Bom dia, jovens. Sejam todos bem-vindos. Todos que estão aqui presentes, em espírito, em carne e osso, e os que nos acompanham através das redes sociais também. Vamos fechar os nossos olhos, então? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, abrir o nosso coração e elevar o nosso pensamento até Deus e Jesus. Querido, amado Mestre, muito obrigado por mais uma manhã, por mais uma oportunidade, por mais um dia. Que possamos aproveitar cada momento desta palestra, cada palavra, que com certeza alguma coisa irá nos preencher. Que possamos sair daqui revitalizados em energia, em conhecimento e em fé. Que possamos ao longo da semana ir soltando essas boas energias a todos os lugares onde passarmos. Querido, amado Mestre Jesus, que assim seja. Bem, jovens, bom dia novamente. Hoje teremos a 6ª edição com Edgar Miguel, do Que Te Perturba. Então fica a dica, vai pensando aí se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que te tira a paz, né? E ele vai estar aqui de coração aberto para poder esclarecer o que puder ajudar vocês aí, tá bom? E vale lembrar também, como eu disse no outro encontro, que não tem pergunta boba. Tem apenas bobo que não pergunta. Então, vamos lá. Edgar? Bom dia a todos, uma alegria estar aqui novamente, espero que todos estejam bem e que a gente, depois da ótima introdução do Marcelo, que a gente possa conversar um pouquinho. Não sei se vou conseguir esclarecê-los, Marcelo, mas vou dar o meu ponto de vista. Para quê? Para que a gente reflita. Certamente o que eu vou dizer tem muitas imperfeições e vai tocar em 2 ângulos sobre o assunto. Por isso que nós precisamos desenvolver o hábito dentro de nós do pensamento crítico, de questionar o que está sendo ouvido, de verificar se isso, o que está sendo ouvido, está coerente com as nossas premissas básicas, com a forma como a gente compreende as coisas. Se não tiver, joga fora. Se tiver, assimila. Então isso é muito importante. Porque ninguém, além do mestre, deve conduzir ninguém. Ninguém está autorizado a ser um condutor além do mestre, né? E no final das contas, cada um tem que conduzir a própria vida, porque responderemos por ela, né? Então, é muito importante que a gente aumente cada vez mais essa nossa autonomia, essa nossa independência de pensar. Tudo precisa e pode ser questionado, para que as nossas convicções se fortaleçam. E isso é extremamente importante para as horas dos testes, porque os testes vão avaliar a força das nossas estruturas, das nossas convicções. É para isso que eles existem, nada mais. Mas, já falei muito, né? Como o Marcelo adiantou, esta é a 6ª edição daquele estilo, né, de palestra, vamos pensar assim, que não é palestra, onde eu acho que o grande interesse é ouvi-los, é permitir que vocês falem, quem quiser, é claro, né? E a gente converse sobre aquilo que é de verdadeiro interesse de vocês, né? Então, se alguém quiser colocar alguma questão, alguma coisa que os aflige, que perturba o sono, né? Alguma coisa que tire a paz, né? Vocês ouvirão apenas o meu ponto de vista, não posso fazer mais do que isso, para que vocês questionem. Alguém gostaria? Muito obrigado.
A palestra quem faz é vocês. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Quis ficar em pé, que acho que é importante que as pessoas vejam quem está perguntando. Vou pedir permissão para as pessoas, porque antes da pergunta eu preciso contextualizar. A minha pergunta, Edgar, tem a ver com o seu livro. Aliás, um parênteses aqui. Eu acho que livro bom é o livro que nos faz refletir, que nos faz questionarmos a nós mesmos, né? E o seu livro, para quem não sabe, eu vou dizer o nome do livro, é Permita que eu fale ao seu coração. É o livro do Marcelo, um livro que eu super recomendo, tá? E olha, eu não tenho nada com o Marcelo, o meu contato... Edgar, Marcelo é ele. O meu contato com o Edgar é a admiração pelas palestras que ele faz. Mas vamos lá, no seu livro tem um capítulo, você me corrija se o que eu vou dizer não esteja certo. Tem um capítulo que fala sobre a gente não ter que pedir perdão. Está lá no final do seu livro, quase. E você fala dessa coisa de nós, o ser humano, não nos valorizarmos a nós mesmos, aos outros. E aí você desenvolve e você diz o seguinte, mais ou menos, se eu não estiver errado, que o problema está com a gente, não são os outros que nos causam o problema, mas nós é que nos sentimos assim. Não é o que o outro faz, mas como a gente percebe que o outro faz, é isso? Aí, agora vem a minha questão. Quando a gente está falando do outro, o cunhado chato, o vizinho intolerável, o corintiano que não aceita que o Palmeiras é muito melhor, nesses casos é compreensível a gente, né, fazer essa avaliação, etc. Mas o que eu quero colocar aqui, e quando a questão, quem nos ofende, quem nos maltrata, quem nos judia, não é uma pessoa, mas pode ser um conjunto de pessoas. Vamos, só para exemplificar, para as pessoas entenderem melhor. Vamos supor, eu estou colocando supor, que nós vivêssemos num país onde a classe política fosse uma classe predominantemente desinteressada pelos reais problemas da população, muitos deles, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, trabalhassem para prejudicar o povo, onde, suposição, hein, que esse país exista, onde a justiça não funcionasse ou funcionasse para aqueles que podem e não funcionasse para os outros. Isso incomoda, eu acho que, pelo menos a mim, me incomoda. Então, o que eu quero colocar para você, Edgar, desculpe aí se eu estou me alongando, é para vocês entenderem, como que a gente faz? Como que a gente vive essa situação quando aquele que nos ofende, aquele que nos prejudica, aquele que nos faz mal ou que nos faz sentirmos ofendidos, não é o nosso próximo, mas é alguém que está bem acima. Obrigado, é só isso. Obrigado pela pergunta. A resposta minha continua a mesma. Tudo, gente, tudo é tudo. Não tem nada fora do tudo. Que nos incomoda é problema nosso. Tudo. Se o outro estiver certo ou estiver errado e eu me incomodo, porque eu me incomodo com a pessoa correta quando eu tenho inveja. E eu me incomodo quando a pessoa está errada, quando ela me prejudica. Tudo é problema meu. Porque o que o outro faz é problema dele. Se o governante destrói o povo, temos na história da humanidade muitos ditadores, podemos citar vários exemplos, alguns aparecem na cabeça de vocês, que mataram milhares de pessoas. Na China, na década de
40, se não me engano, houve uma movimentação de pessoas onde apenas 30 milhões de pessoas morreram de fome. Isso é pouco? Essa pessoa fez isso, ou um conjunto de pessoas gerou esse tipo de situação, e isso é problema dela. O problema de cada um de nós é o que acontece dentro de mim. De onde eu me baseio? Eu me baseio pelo fato de que eu não tenho, na maioria das vezes, controle sobre nada ou sobre ninguém, na maioria das vezes. Controle real, nenhum. Posso obrigar alguém a fazer alguma coisa? Posso, em algumas situações, mas ela sempre estará fazendo porque eu obrigo, não porque ela queira. Nunca será o envolvimento de coração, real, verdadeiro. Se eu virar as costas, deixará de fazer. Ou seja, é uma ilusão. Ah, mas fez o que eu quis. Na superfície. Não é real. Obrigamos pessoas a ficarem ao nosso lado numa relação afetiva. De fato, não está ao seu lado e você sabe disso. O que é pior. Nós buscamos coisas verdadeiras. E para ser verdadeiro é preciso haver o completo consentimento, o completo envolvimento do outro. E aí nós vamos ter, de fato, aquilo que pode nos alimentar o coração. Então, falo isso para reafirmar. O outro é problema do outro. Tem até uma frase muito interessante que eu ouvi esses dias que diz assim: o que falam de mim não me interessa. Fascinante, porque os outros estão fazendo alguma coisa. Os outros. O que me interessa, o que eu vou ter que responder é o que acontece dentro de mim, é o que eu faço. Quando nós encerrarmos esse capítulo da nossa grande vida, com V maiúsculo, nós vamos fazer uma avaliação e a grande pergunta, eu acho que eu já disse aqui, será: o que você fez com você? No que você se tornou? Essa será a pergunta, que inclusive pode ser feita agora. Só para a gente fazer uma avaliação prévia. No que eu me tornei? Ninguém lá. Depois, talvez, a gente se pergunte o que eu fiz com os meus filhos, o que eu fiz com o país que eu governo, o que eu fiz com a minha casa, com o meu bairro, com a minha cidade. Depois. Bem depois. Mas sempre será a pergunta sobre o que eu fiz. Nunca alguém vai me perguntar: poxa, por que seu filho fez tal coisa? Não, essa pergunta não ocorrerá. Claro que eu vou avaliar o que eu fiz perante o meu filho, mas sempre é a partir de mim. Por quê? Porque não existe, gente. Isso é muito sério o que eu vou dizer agora, porque acredito ser muito sério, por isso que é sério. Para mim, nada é mais importante do que a nossa evolução. Eu vou traduzir de uma forma que eu considero melhor. Nada é mais importante que o meu trabalho na conquista da minha felicidade. Nada. Nada. E eu só não digo nada e ninguém, porque nesse caminho da conquista da felicidade estão os outros. Porque eu não conseguirei conquistar a minha felicidade se não for através dos outros. Eis aí a lei da caridade, a lei da fraternidade, a lei da solidariedade, que estabelece que para que eu me conquiste e conquiste o meu bem-estar profundo, verdadeiro e inabalável, eu preciso aprender a conviver com os outros e amar os outros, respeitar os outros, porque esse é o caminho para que eu volte a mim mesmo e encontre duas coisas fundamentais no processo: eu e o Pai. Será através dos outros. Então, quando eu digo que os outros não me interessam,
eu quero dizer que eu não respondo pelo que os outros fazem, mas eu respondo pelo que sinto, falo e penso. Essa é minha inteira responsabilidade. Então, agora, veja, alguém pode dizer que essa visão toda individualista seja individualista, né? Leve ao individualismo, leve a desconsiderar e afastar das questões sociais e coletivas. Não, porque eu acabo de introduzir nessa ideia o outro. Então, o que o outro faz não me interessa. E eu quero dizer com isso que eu preciso prestar atenção acima e antes de tudo no que eu estou sentindo. Porque eu preciso cuidar do que eu estou sentindo. Está incomodado? Ótimo, você tem algo a fazer em você. Depois que você se resolver, depois que você encontrar o seu equilíbrio, depois que você se conhecer mais nesse processo, aí sim, olhe para fora. Porque aí você vai ter condições isentas de pensar no outro, porque você não está mais incomodado, porque você está em paz. Aí sim você vai ter condições de ajudar o outro, que estando errado, enganado, iludido, você possa ajudá-lo a mudar de ideia. Porque se ele não mudar de ideia, porque ele é soberano nas suas ações, como eu sou na minha. Você pode mostrar um outro lado, você pode dar um exemplo, você pode talvez apoiá-lo, a mudança, etc, etc, etc. Mas aí, e somente aí, você vai estar de fato pensando nele. Porque quantas vezes, gente, quantas vezes a gente fala diante de quem errou conosco, não, eu vou falar com ele para ajudá-lo. Né? Será que é só para isso? Ou nós vamos falar com ele para mostrar que nós estamos mais certos do que ele? Para mostrar que nós somos superiores a ele? Para humilhá-lo um pouquinho? Para dobrá-lo um pouquinho? Não me respondam. Sou como vocês e sei como funcionamos. Então, depois que eu estiver em paz, e eu não tenho que mostrar nada mais a ninguém, porque estou em paz, e não preciso mais de mostrar superioridade, que estou com a verdade, que estou mais certo, aí sim, possivelmente, eu vou ter condições de ser fraterno, de verdade, inteiramente, profundamente. Eu vou ter condições de aí sim pensar em mecanismos reais que possam ajudar a pessoa a errar menos, a pensar diferente. Então, sim, nós somos fatores de transformação social. Todos nós. E temos imensos meios, vários meios de fazer isso, né? Pensando localmente para mudar globalmente. Ninguém mudará o país se não mudar a própria casa, o próprio bairro, a própria cidade. Ninguém. Nós vivemos numa cadeia, numa rede onde todos somos interdependentes. Nada que aconteça com vocês, tudo que acontece com vocês me afeta. A gente pensa assim, não, eu sou responsável só por mim, só por as minhas coisas, o resto eu não sou responsável. Então eu vou contar uma historinha para vocês, para saber que não, para explicitar que não é exatamente assim. Que todos talvez sejamos responsáveis por tudo. Mas isso cabe numa outra reflexão. A historinha é a seguinte: estou eu numa estrada simples, onde só é possível passar um carro. Felizmente, é de mão única. A gente só vai para lá. Muito bem, estou eu no meu carro e eu tenho um objetivo. Tenho um destino, tenho horário para chegar. E tem um carro na minha frente. Eu abasteci meu carro, fiz revisão, troquei os pneus, está tudo em ordem com o meu carro. Cumpri minha responsabilidade, a parte que me cabe. Ok, estamos lá viajando, carro da frente que eu desconheço e eu atrás. Quando de repente o carro da frente para, sem combustível. Eu não tenho nada a ver com o combustível dele. Eu não tenho que encher o tanque da pessoa da frente. Mas eu não vou continuar o meu caminho. E aí? Somos independentes? Se eu fizer a minha parte, está tudo resolvido? Não, não está.
Somos interdependentes e talvez interresponsáveis. Mas isso, como eu disse, cabe uma outra reflexão. Então, vivemos em sociedade e tudo... Pega a teia de aranha. Qualquer ponto que você mexa, abala, mexe, impacta a teia inteira. Por isso que a aranha sabe quando algo rela na teia. Nós vivemos numa teia também, onde qualquer movimento em qualquer parte me abala de alguma forma, mais ou menos. Cuidemos da nossa casa, que é minha responsabilidade direta. Cuidemos de mim, a primeira e mais importante das minhas responsabilidades. Cuidemos de mim, porque se eu estiver bem de verdade, eu estou contribuindo com a sociedade. Estou contribuindo ativamente, porque eu estando bem, eu emitirei uma série de energias, de pensamentos equilibrados e harmônicos, eu agirei de forma mais harmônica, eu contribuirei desta forma. Para começar, depois, a minha volta, nas minhas responsabilidades de casa, depois, no meu bairro, na minha quadra, na minha cidade, em todo lugar que eu for, aonde trabalhar, aonde estudar, em qualquer lugar que eu fizer algo, estarei contribuindo. Nós, gente, só precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é tudo que a gente precisa fazer. E a gente fica preocupado com a vida dos outros. Não sei se foi para André Luiz que perguntaram se ele poderia dar mais um grande conselho além dos livros que ele escreveu. E ele disse: posso. E a resposta dele me chocou imensamente, apesar de considerar que é propícia. Ele disse assim, que cada um cuide da própria vida. Pensem, como a nossa vida se transformaria se eu cuidasse só da minha vida? Porque da minha vida eu já não dou conta direito, gente. Como que eu tenho tempo para cuidar da vida dos outros se eu não estou cuidando do meu? Sabe aquele funcionário que não faz o próprio trabalho e quer se meter, ajudar que seja, ajudar, hein? No trabalho do outro? O chefe vai falar assim, ok, ótimo que você ajudou isso seu. Não fez? Desculpa, está demitido. Simples assim. Ninguém está autorizado a largar a própria responsabilidade para cuidar da responsabilidade do outro. Imagine que o fruto fala assim, bem, não vou amadurecer, porque eu vou cuidar da plantação do outro, e nenhuma fruta mais amadurece, ou seja, ela larga a sua missão, o seu propósito, a sua responsabilidade para cuidar do outro. O sol, olha, eu vou me apagar hoje, que eu vou cuidar de outra coisa. Não pode, gente. Olha a natureza, cada um no seu lugar, cumprindo rigorosamente as suas funções. Então, eu continuo afirmando, certo ou errado, vocês que vão pensar, que eu preciso olhar para mim. Porque eu preciso, a minha missão, o meu trabalho, o propósito de eu estar aqui nessa escola, é para que eu aprenda. Posso ajudar outros a aprenderem comigo, sem dúvida, mas o maior jeito de você ajudar o outro a aprender é aprendendo antes. Porque a sua capacidade de influência, de ajuda, cresce. Por isso que eu digo, para finalizar, que se a gente ama mesmo as pessoas que a gente ama, e a gente gostaria mesmo que elas fossem felizes, se a gente quiser mesmo ajudá-las, sejamos felizes antes. Porque a nossa capacidade de fazer isso será imensa. E, além do que, nós mostraremos a elas como é que se faz. Ok? Obrigado. Para vocês pensarem, hein, gente? É só a minha ideia. Quem mais? Para quem chegou agora, nós estamos naquela
naquele momento onde, se alguma coisa incomoda o seu coração, se alguma coisa te aflige, te perturba, te tira a paz, e você quiser compartilhar, sem entrar em detalhes pessoais, para que eu possa dar o meu ponto de vista, e a gente possa, quem sabe, estabelecer um novo caminho de viver. O que às vezes me perturba são sonhos terríveis que eu tenho. Só essa pergunta. Luiz Carlos. Legal, Luiz. Pronto. Uma vez eu estava tendo sonhos terríveis também. Faz muitos anos. E eu participo de reunião mediúnica e eu tive a oportunidade para perguntar para o mentor da reunião que eu estava tendo sonhos terríveis. E eu vou te dizer o que ele me disse. Ele disse assim: você acorda com dores? Com dores físicas? Não. Eu também disse não. Ele falou: ótimo, então viva o presente. Nada mais que isso. E assim fiz. E eles passaram. Há muitas formas de explicar os sonhos. Na própria literatura espírita, a gente sabe que alguns sonhos são vivências reais. Por quê? Porque nós nos libertamos, algumas vezes, do corpo quando dormimos. Nós que morremos de medo de morrer, olha que interessante, né? Nós que tememos tanto morrer, morremos todas as noites. Exercitamos o desencarne todas as noites. É espantoso a gente ainda ter medo de morrer, de desencarnar. Mas ok, isso é outra história. Desencarnamos, treinamos o desencarne todas as noites, né? Muitos de nós, de pensamento mais focado no mundo material, não nos distanciamos do corpo. Ficamos ali elucubrando nossos problemas materiais, ruminando os nossos desequilíbrios autocriados, porque nós criamos os nossos desequilíbrios através do nosso pensamento desequilibrado. Ninguém nos desequilibra, voltando à primeira questão. Somos nós que permitimos que nos desequilibrem e que alimentamos o próprio desequilíbrio através das escolhas do que a gente pensa. Quando a gente está nesse estado e dorme, a gente fica ali, ruminando, do lado do corpo, dentro do corpo, não importa, né? E é possível que em várias situações e por vários motivos o cérebro físico registre algumas questões, né? E aí a gente pode entrar num outro quadro de sonho que não sejam exatamente vivências, onde eu me encontro com outros desencarnados, com pessoas queridas, com instrutores, com mentores, etc, etc. Mas eu estou comigo mesmo, né? Preso às imagens que eu mesmo crio. Quantas vezes a gente se sentiu magoado com alguém e fica brigando com a pessoa dias? Eu sei que isso não acontece com vocês, né? A gente fica brigando, se eu falasse isso, se falasse aquilo, a pessoa responde e tal. Isso tudo está existindo, viu, gente? Não está só na minha cabeça, então isso é suficiente. Porque nós somos co-criadores com o Pai. O nosso pensamento é criador. Cria a saúde e a doença. Cria o inferno e o paraíso que cada um de nós vive. Então, se eu estou nessa briga e eu durmo, eu continuo brigando. Por que eu ia parar de brigar? Se isso é um ponto que me atrai, é um ponto central naquele instante, naquela fase do meu dia. Continuo brigando. E aí não dá para ter sonho bom, né? Não dá, né? Existem outras classificações de sonho, né?
e aí a gente pode ir mais para o lado da psicologia, né? Onde os sonhos têm um conteúdo simbólico que pode ser bastante esclarecedor se a gente conseguir aprender a interpretá-los, né? Mas isso é uma história mais longa. Mas eu gostei muito da instrução que eu recebi e agradeço a oportunidade de repassá-la a todos vocês. Vivamos o presente. É aqui que nós temos uma das maiores expressões do amor do Pai sobre nós. O presente é a oportunidade de eu refazer o caminho, de eu, como diz o Chico, de eu mudar o fim, já que eu não consigo mudar o começo, de eu mudar a minha história. Se eu não tenho uma vida boa hoje, se eu não estou feliz, se eu não estou em paz, o que eu devo fazer de forma geral? Mudar o agora, mudar a forma de pensar e de sentir e de agir, porque se eu não estou bem, isso é resultado do que eu fiz ontem. Então eu quero um futuro melhor? Ótimo, simples, faça um presente melhor agora. Matemático, gente, matemático. Eu queria uma vida melhor. Excelente, está nas suas mãos. Não está nas mãos de Deus, do vizinho, do governo, de quem quer que seja. Porque dentro de você, ninguém mexe. Às vezes eu penso que nem o Pai. Ele nos respeita tanto e acredita tanto na nossa capacidade, porque Ele nos fez, Ele sabe com quem está falando, que Ele não mexe dentro de nós, não interfere, porque nós somos capazes, e nós precisamos dominar o processo de construção de felicidade, porque aí, dentro de mim, eu vou construir algo inabalável, algo que a traça não corrói, nem o ladrão rouba, algo permanente, estável, verdadeiramente meu. Porque tudo que eu posso perder, você nunca teve. Ok? O presente, gente, o agora, este instante, é a expressão do imenso amor do Pai para que a gente transforme a nossa própria vida e repercuta isso positivamente na vida dos outros que amamos. Obrigado. Meu nome é Odilon. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se há alguma implicação, coincidência ou algo no aspecto espiritual, quando uma pessoa tem uma determinada mágoa e essa mágoa ela perdura por um ano mais ou menos e de repente ela é acometida com uma forte dor de garganta. Se tem alguma implicação isso? Uma pergunta perigosa do senhor. Perigosa para mim. Eu acho prudente que eu diga que é possível. Mas é impossível determinar que sim ou que não. Mas a gente pode se basear para responder no possível de que a mágoa, ela é um tipo de energia, né? Porque a mágoa é um sentimento que envolve meus pensamentos e que é um pensamento, é uma energia
em desarmonia. Isso é inegável. E desarmonia gera desarmonia, como é justo. O quanto isso pode repercutir no físico, isso varia infinitamente. Existem pessoas que odeiam e não tem problema físico algum durante muitos anos. Então isso pode ter a ver com as características do físico, a repercussão dessa mágoa, com o nível de energia física, né? O quanto eu estou extremamente saudável, com o tamanho dessa mágoa, com o nosso ponto frágil no físico, todo mundo tem um ponto frágil no físico. Então, assim, há muitas questões a ponderar sobre isso. Que é possível, sem dúvida que é. Porque o corpo também, o corpo é muito interessante, né? A gente que às vezes o despreza, o corpo ele nos ajuda, entre tantas outras coisas, a que a gente veja algumas coisas. Existem algumas literaturas que dizem que o corpo é honesto, que ele não mente. Conheço alguns fisioterapeutas. Conheço um fisioterapeuta que tem uma esposa que é psicóloga. E ele diz assim: os pacientes da minha esposa podem mentir para ela, mas os meus não mentem, porque eu leio o corpo deles. Ele tem esse conhecimento e essa habilidade desenvolvida, né? O nosso corpo, já foi dito que o corpo é uma expressão do nosso ser. Ele não é apenas uma roupa, apesar que a nossa roupa também é nossa expressão. Quando escolhemos uma roupa, estamos comunicando algo ao mundo. E o tipo de corpo também expressa quem somos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente olha no rosto de alguém, é possível, sem toda a segurança, é claro, perceber se aquela pessoa é mais triste, mais melancólica, mais alegre. As linhas de expressão do rosto falam muito. Não falam da idade, viu, gente? Só. Isso é irrelevante. Mas falam do que a gente viveu. Há determinadas marcas no rosto que falam das nossas preocupações. Observem as testas enrugadas. São sinais de grande preocupação. Observem as rugas aqui no meio. Concentração, muitas vezes, preocupação concentrada. E outras linhas. Então, se a gente, só de olhar para o rosto da pessoa, a gente pode talvez perceber que ela muito sofreu. Ou então perceber que ela passou por situações difíceis e passou bem. Então, olha só como o corpo, ele reflete, ele expressa muito do que está acontecendo no nosso interior. Então, baseado nisso que eu disse, é possível pensar que uma desarmonia mais grave, como uma dor de garganta, como uma dor de estômago, né? Elas estão nos contando, para nós que muitas vezes vivemos de forma completamente inconsciente da vida, do que está acontecendo dentro de nós, ela está explicitando fortemente que o jeito que a gente está pensando e sentindo não está bom. Algumas literaturas dizem que quando a gente está com dor de garganta é porque a gente está com dificuldade de engolir. Mas não a comida, mas a situação. Vocês já perceberam que nos filmes americanos, quando acontece alguma coisa grave, eles vomitam? Já perceberam? Por quê? Os filmes brasileiros quase ninguém vomita. Será que eles têm problema de estômago? Penso que não. Mas eles
parece, pelo tipo de povo que são, que eles não aceitam digerir coisas desagradáveis. Então eles vomitam. Nós sofremos demais dor de estômago, né? A gente engole e a gente tenta digerir de qualquer jeito as situações ácidas, as situações amargas, sabe? As situações duras. A gente tenta não vomita. De jeito nenhum, raramente vomitamos. A maioria do povo, inclusive, tem grande dificuldade de vomitar. Quando precisa vomitar, tem que colocar o braço dentro da garganta, senão não vomita. Por quê? Porque a nossa... Estou levantando uma hipótese, tá? O nosso jeito de ser coletivamente, pela nossa cultura, a gente tem que aguentar. O americano não quer aguentar muito, não. Ele já coloca para fora, isso não é problema meu. Né? Existem vantagem e desvantagem nos dois casos. Algumas vezes a gente precisa concluir que eu não dou conta e não vou digerir. Às vezes eu preciso concluir que eu não preciso digerir. Outras que eu não devo digerir. E tenho que colocar para fora. Porque o estômago sofre, dói, quando ele não dá conta de digerir. Hoje a ciência está cada vez mais nos mostrando a imensa ligação do aparelho digestivo com o nosso cérebro. O lugar que tem mais neurônios no corpo, fora o cérebro humano, é no intestino. Isso não é à toa. E isso significa muita coisa. Quando estamos com medo, é normal que tenhamos diarreia. Normal, fisiológico. Então, o corpo não vive a parte da nossa vida, ele faz parte da nossa vida, ele está ali participando. Na verdade, ele está nos aguentando. Quando a gente desencarnar, não se esqueçam, antes de deixarem o corpo, agradeçam, porque eles te aguentaram. Viu? As células nos aguentaram, os pensamentos desequilibrados, as cóleras, as raivas, as mágoas, tudo isso são energias que permeiam todas as nossas células. E elas têm que dar conta dessas energias. Elas vivem e trabalham felizes quando a gente está bem. E elas não nos aguentam. E às vezes não suportam e gritam quando a gente exagera na desarmonia íntima. Veja aí a vida, né? Sempre muito sábia, nos contando sobre a plantação e a colheita. Não sei se te respondi. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Cristina e as catástrofes naturais que estão acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, no mundo, as pandemias, as guerras, têm a ver com o processo de regeneração da Terra? Eu não sei se eu ouvi direito. Você falou das pandemias, das tragédias, mas eu não ouvi a pergunta. Essas catástrofes naturais têm a ver com o processo de regeneração do planeta Terra? As catástrofes naturais aconteceram em todas as épocas da humanidade. A nossa visão, né, ela é muito curta. A gente vive 60 anos, 70, 80, 100 anos aqui nessa existência e a gente acha que a vida inteira do planeta é igual a esse período de 100 anos. E esses 100 anos é nada. Nada. Nós tivemos, por exemplo, períodos glaciais, alguns milhares de anos atrás. Isso significa que do norte quase até o Equador era tudo congelado. Vocês imaginam isso? Não, a gente não consegue imaginar. Aquilo que a gente vê ali na região do Canadá,
aquela região muito gelada, aquela é verão, perto de uma era glacial. Alguém poderia perguntar se o período glacial último fazia parte do período de transição, onde imensas quantidades de espécies foram extintas, onde quase a espécie humana foi extinta também. Essas catástrofezinhas que a gente vive não é nada, absolutamente nada. Nada, gente. Então, a grande questão que está embutida na sua pergunta, que me parece muito mais importante, penso que eu já te respondi a pergunta, mas agora eu vou para aquilo que você sutilmente perguntou, por que nós temos medo da transição? É possível que essa transição dure centenas de anos. Penso eu, é minha opinião, talvez dure muitas centenas de anos. Talvez a gente volte algumas vezes antes da transição terminar. Transição, gente, é diferente de acendeu a luz, apagou a luz. Isso não é transição. Certo? Transição é tudo lento, né? Mas por que a gente acha que morrer é tragédia? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem. Morrer é uma tragédia, gente? Olha, eu estou falando com espíritas, eu suponho. Porque pode ter pessoas muito bem-vindas não espíritas aqui, ou que estão em dúvida, ótimo. Morrer é voltar para casa. Algumas pessoas que se desdobram, sabem o que é isso? A pessoa sai do corpo, numa situação específica, e convive por algumas horas fora do corpo. Muitas não querem voltar, gente. Muitas não querem voltar. Se vocês observarem os relatos de experiência de quase morte, que a literatura médica, científica, não espírita relata, muitos não querem voltar. Porque vem uma luz, uma sensação indescritível de paz. Esses são os termos que eles colocam. Por que eu vou voltar para esse mundo de lágrimas? E a gente tem medo de morrer? A gente precisa pensar nisso, gente. Eu estou muito mais preocupado com os 500 mil desabrigados, com quem morreu. Quem morreu está muito bem, obrigado. Tem gente para cuidar dele. Deixa os mortos enterrar os mortos. Os mortos cuidarão dos mortos. Os desencarnados cuidarão dos desencarnados. Nós temos que dar conta dos vivos. Os encarnados me preocupam tremendamente. Nós, portanto. Então, se houver grandes terremotos, vulcões, a nossa vida está em transformação. Mas ela sempre esteve. Sempre esteve. A transição, ao meu ver, é um período que a gente precisa redobrar a nossa atenção ao que está acontecendo dentro de nós. Eu sempre vou voltar ao interior do ser humano, gente. Porque o lado de fora está e estará permanentemente em transformação. Sempre. Daqui a 4 bilhões de anos, a Terra vai desaparecer. Esse sim é um cataclisma. 4 bilhões de anos, daqui a pouco. Talvez estejamos por aqui. Aí sim, a gente vai ver grandes tragédias nesses aspectos. Espero que na época a gente já esteja mais calmo sobre o assunto. Mas fique em paz, fiquemos todos em paz. Acima de tudo, nós temos o amor do nosso Pai por cada um de nós. A
A gente está convicto disso? A gente está convicto que a gente não é uma folha ao vento? Que o vento leva para onde quer? Totalmente em desamparo? A gente está convicto disso, gente? Isso é fundamental. Se a gente não se considerar, se a gente não considerar que o amor do Pai cuida de nós, nós temos um grave problema a resolver. Se possível hoje, inclusive, de tão grave. Nada pode ser mais grave. Aquela cirurgia que você talvez vá fazer essa semana não é tão grave, nem tão importante, quanto você se considerar amado. E, infelizmente, a gente se preocupa mais com o nosso corpo, que irá morrer, ao invés de cuidar da alma, que é imortal. Isso é uma imensa incoerência. Não estou dizendo para a gente não fazer a cirurgia, mas estou dizendo que a gente cuida pouquíssimo de nós mesmos. Vivemos a vida inteira sem se esforçar para construir uma convicção de que... Convicção é saber, hein? Não é acreditar. Uma convicção de que sou amado, que sou amparado, que nada me faltará. Como diz o Salmo 23. Antes de Cristo. Mas, normalmente, a nossa forma de pensar e de agir nos diz que a gente não acredita nesse amor por nós, que a gente se considera esquecido, e que só porque a gente quebra a perna, ou tem uma doença grave, ou terminal, e só porque a gente vai morrer, o Pai nos esqueceu. Absurdo dos absurdos este. Absurdo dos absurdos a gente acreditar que as nossas doenças sejam desamparo do Pai. Porque elas são o amparo do Pai. As doenças, existem para nos curar de todas as doenças da alma. Porque o corpo, gente, sob esse aspecto, é irrelevante. Que ele morra logo, inclusive, se com isso eu me curar na alma. Eu tenho 5 minutos para responder, né, Marcelo? Eu vou perguntar rapidinho. Meu nome é Kiko Guerreiro. Como hoje aqui foi a aula de saúde, pelo que eu percebi, eu tenho lido alguns textos, refletido também, sobre um papel maior da doutrina espírita junto com a saúde. Grandes doutores estão falando isso. Eu acho que o grande quadro que vem aumentando de depressão e suicídio no mundo, então eles estão pedindo para o espiritismo, né, a doutrina espírita, ir mais para dentro dos hospitais, principalmente na área mental. Isso, você acha que está tendo esse debate com os grandes mentores, né? E eu acho que seria o pessoal ouvir um pouco como é que está que a doutrina seja também saúde, tem que estar junto, tem que caminhar junto, pelo que eu tenho visto, né, lido. Legal, muito bom. Gente, ele não deu os conselhos religiosos, ele deu conselhos biológicos, científicos, ele deu conceitos relacionados à vida. Então, sim, 1000 vezes sim. O Cristo, com a doutrina espírita, é porque eu vejo a doutrina espírita como uma lente de aumento do Cristo. Por isso que eu falo dessa forma. O Cristo, com a doutrina espírita, contribui imensamente, e eu vou ampliar, hein, para todas as áreas da ciência. Para o direito, para a administração, para a saúde física e mental, contribui imensamente para a física, para a matemática, etc, etc, etc. Não há campo, isso Kardec é quem diz, que a doutrina
não possa contribuir, porque ela trabalha com o Cristo com conceitos extremamente básicos da vida. E não vamos esquecer que biologia, ciência, matemática, geografia são divisões que o homem fez, não que a vida. Para a vida só existe a vida, só existe a ciência com C maiúsculo, representando o conjunto global de conhecimentos que o homem, por enquanto, é possível ter. As divisões são por conta da nossa pequena capacidade de ver o todo. Então, eu separo. E hoje, de tanto separarmos, a gente se vê com dificuldade para juntar tudo. E temos que ver o surgimento de ciências holísticas. Ótimo! Mas indicando que se eu preciso de uma visão holística, ou seja, uma visão do todo, é porque eu perdi a visão do todo, em algum momento do caminho. Então, a depressão, o suicídio, principalmente, lamentavelmente, dos jovens, fala de uma imensa falta de uma visão mais sólida da vida, de uma explicação que nos dê sentido de viver, de uma visão, de um entendimento, de um conhecimento que me diga quem eu sou. E tudo isso o Cristo e a doutrina, com a sua razão, nos colocam. Então, a doutrina espírita está à disposição do mundo, permanentemente. Ela inaugurou, em 1857, um novo período da humanidade. Ela chegou, evidentemente, no momento exato e perfeito para nos ajudar no próprio despertamento. Eu disse próprio despertamento, porque é sobre isso que a gente tem que dar conta. De mim, estou despertando, porque não se enganem, como a gente se enganava lá na Idade Média. Não é porque eu vim aqui no domingo de manhã que alguma coisa se alterou. O fato de você se pegar lá, sair de casa e vir até aqui não significa nada. Será relevante se alguma coisa você permitiu mexer dentro de você. Será algo importante, aí sim, se você toma uma nova decisão, uma melhor decisão. Será importante e significativo se você toma uma nova resolução e resolve mexer, no mínimo que seja, da sua vida. Porque senão, o fato de você ter vindo aqui representou, talvez, não posso dizer com certeza, uma perda de oportunidade. Lá na Idade Média, a gente aprendeu que se eu fosse à missa no domingo de manhã, eu estava salvo. E a gente falava assim, cumpri com a minha obrigação com Deus. A gente já aprendeu que não é bem assim. Que nem se eu fizer muita caridade para o outro, se eu não fizer caridade para mim, ainda está faltando uma parte. A minha transformação. Claro que toda a caridade, todo bem será levado em consideração, mas eu ainda vou ter que fazer o esforço de me autoeducar. Então, a gente vê com muito bons olhos e com muita alegria a ciência se abrindo, né? E vemos a Associação Médica Espírita, vemos estudiosos de muitas universidades, como por exemplo a Universidade de Juiz de Fora, fazendo trabalhos científicos, usando a metodologia científica no intuito e no objetivo de confirmar a nossa imortalidade, por exemplo. Porque a nossa imortalidade, quando nós aqui, não estou falando da ciência, quando nós tivermos certeza dela e nós não temos, muitos de nós não têm, tanto que tem medo da morte, tanto que tem desesperança no futuro, tanto que não acredita em si mesmo. Quando nós tivermos a convicção da imortalidade, nós seremos mais felizes, porque teremos menos medo de viver. Seremos mais justos conosco, porque nós somos injustos conosco, ao nos condenarmos e ao nos culparmos do jeito que a gente faz, e nós cumpriremos o processo de crescer, de evoluir para ser feliz, com mais paz no coração.
Isso nós espíritas, próximos que estamos da doutrina, podemos mudar na nossa vida agora. E é isso que importa. Gente, muito obrigado por perguntas tão profundas e que contribuíram demais com o meu dia, com as minhas reflexões. A paz de Jesus está conosco. Vamos usufruir dela. Obrigado. Bom, pessoal, se assim como eu vocês gostaram, ajude divulgando para que possamos alcançar mais corações aí, que às vezes uma palavra já pode ajudar ele a mudar de ideia, de pensamento e tentar continuar com a vida. A casa também fornece tratamentos para depressão, junto com o tratamento médico seus aí, tá bom? Todos os domingos e as outras palestras, 1 hora antes da palestra pública, nós temos aqui em cima ao lado o atendimento fraterno, no qual quem estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, que precisa de ajuda, venha para cá, converse com o pessoal, iremos encaminhá-lo da melhor maneira possível, tá bom? Que possamos levar em nossas mentes, nossos corações, todas as palavras que foram ditas aqui hoje. Gostaria de convidar os nossos voluntários a irem se dirigindo calmamente às câmeras de passe. Depois da prece de encerramento, jovens, iremos chamar um a um para os passes mediúnicos. Quem tem o papelzinho amarelo vai ser o canto esquerdo de vocês e os demais vai ser do canto direito. Podem ficar sentadinhos, tranquilo, mentalizando boas coisas, que eles vão chamando um a um, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente. E hoje eu vou usar a energia de cada um que está aqui. Vamos mentalizar coisas boas, como se umas luzes saíssem de vocês. E essas luzes irão lá para os nossos amigos do Rio Grande do Sul que necessitam. Querido, amado Mestre Jesus, anjos guardiões de luz, protetores, nossos queridos anjos da guarda, que neste exato momento uma chuva de pétalas de rosa caia sobre todo o Rio Grande do Sul, confortando, amparando todos aqueles que sofrem e os que estão auxiliando no resgate dos nossos irmãos. Querido amado Mestre, agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também por sermos abençoados e pelas bênçãos de Deus nos perseguirem. Que possamos retornar às nossas casas, ao conforto do nosso lar, para mais um domingo junto dos nossos entes queridos. Em nome de Deus e Jesus, que assim seja. Sigamos todos em paz. Um ótimo domingo, meus amigos. Só aguardar aí que eles já vão chamando vocês, ok?